Algo mudou na última década e a maioria dos homens sentiu isso sem conseguir nomear. As mulheres ficaram mais difíceis de ler, não de uma forma intrigante, mas de uma forma distante. É como uma pessoa que está fisicamente presente, mas operando de um lugar totalmente diferente. E quanto mais você tentava se envolver seriamente, mais percebia que o sinal não estava passando. Isso não ocorreu porque o sinal era fraco. Foi porque, do lado dela, a frequência já estava completamente saturada. Essa saturação tem uma causa específica. Não aconteceu aleatoriamente e não aconteceu devagar o suficiente para ser notado em tempo real, mas o efeito é visível em todos os lugares agora. É visível em como as mulheres se movem pelos espaços sociais, ao que elas respondem e ao que não respondem. E se você já olhou para um padrão de comportamento e pensou que não faz nenhum sentido lógico, fará até o final disto. Pense em como é a terça-feira média de uma mulher agora. Ela acorda, posta uma foto e, antes mesmo de o café ficar pronto, 30 homens que ela nunca conheceu já disseram que ela é linda. Nenhum deles sabe o sobrenome dela. Nenhum teve uma conversa real com ela. Eles apenas viram uma foto e decidiram que ela merecia todo o investimento emocional deles. Ao meio-dia, esse número está na casa das centenas. No final do dia, pode estar na casa dos milhares. Cada uma dessas interações envia a mesma mensagem. Você é extraordinária simplesmente por existir. Agora, eis o que isso realmente faz com a psicologia de uma pessoa. Não o que presumimos que faz, mas o que real e mecanicamente faz. Quando alguém recebe aprovação sem ter que conquistá-la, sem nenhum filtro ou discernimento, sua calibração interna quebra. O mecanismo que nos diz que algo importa, porque é raro, simplesmente para de funcionar. A validação que chega constantemente de todos, por nada, não parece mais especial. Torna-se ruído. Mas aqui é onde fica estranho. Mesmo quando se torna ruído, o cérebro ainda quer mais disso porque o cérebro nunca foi programado para avaliar a qualidade da aprovação, apenas para buscar mais dela. Então você acaba com uma mulher que está simultaneamente se afogando em atenção e, de alguma forma, ainda faminta por ela. Ela não sabe por que continua checando o telefone. Ela não sabe por que um elogio genuíno de um homem na frente dela tem menos impacto do que um comentário descartável de um estranho online. Ela não está fazendo isso conscientemente. Ela não está calculando. Ela foi condicionada lenta e minuciosamente por um sistema que a recompensa simplesmente por aparecer e não pune nada. E o homem que se aproxima dela com intenção real, algo que realmente lhe custa algo, é processado pelo mesmo filtro que todos os outros. Isso não é uma falha moral da parte dela. É o que acontece com qualquer um que vive dentro de um ciclo de feedback que nunca oferece resistência. Se todas as portas se abrissem para você automaticamente, você eventualmente deixaria de saber como bater. O problema não é que essas mulheres sejam pessoas ruins. O problema é que o ambiente em que estão operando removeu todas as consequências naturais que, de outra forma, construiriam discernimento, perspectiva e apreciação genuína pelo que está realmente à frente delas. E é aqui que isso se torna diretamente relevante para a sua vida. Porque muitos homens ainda abordam esse cenário com instintos que faziam sentido em uma era diferente. Você se esforça. Você demonstra interesse genuíno. Você se coloca à disposição. Você a trata como se ela valesse a pena ser conquistada. E o que você recebe de volta, se receber algo, é, na melhor das hipóteses, morno e, na pior, uma espécie de indiferença inconsciente. Isso não é porque ela não gosta de você. É porque você apenas se adicionou à pilha. Você se tornou mais uma notificação de terça-feira. Você deu a ela exatamente o que ela já tinha em excesso. Esta é a parte que a maioria das pessoas perde completamente. A leitura convencional dessa situação geralmente é sobre confiança ou disponibilidade, ou como você se porta. Essa leitura não está errada, mas é incompleta. Ela descreve o comportamento sem explicar a mecânica. O verdadeiro motivo pelo qual um homem que não atua para a aprovação dela é percebido de forma diferente quando o faz é porque ele interrompe o padrão inteiramente. Ele não está se candidatando à vaga. Ele não está contribuindo para o ruído. Ele é um tipo diferente de sinal em um mar de sinais idênticos.
E mesmo um cérebro condicionado ainda nota um contraste genuíno. Quero ser preciso sobre algo aqui, porque esse argumento pode facilmente ir em uma direção que não é precisa. Nem toda mulher que você encontrar estará operando a partir desse espaço inflado. Algumas permaneceram genuinamente com os pés no chão, seja porque nunca mergulharam nesse mundo, ou porque têm autoconsciência suficiente para ver o que isso faz com elas. O que estamos examinando é uma tendência comportamental produzida por um ambiente específico. É real e generalizada, mas não é um veredito sobre todas as mulheres vivas. A habilidade é reconhecê-la claramente, não presumi-la em todos os lugares por padrão. Mas sejamos honestos sobre o que você realmente observou. Você provavelmente já viu uma mulher rolar a tela ignorando uma mensagem de alguém que genuinamente se importava enquanto passava 40 minutos respondendo a alguém que enviou uma frase de abertura de uma palavra. Você já viu mulheres em relacionamentos tratarem um homem leal e presente como mobília de fundo enquanto se iluminam por atenção de alguém que está claramente apenas de passagem? Você provavelmente já foi esse homem leal e presente, fazendo tudo do jeito que lhe disseram para fazer, assistindo isso produzir exatamente o oposto do que lhe foi prometido. Isso não é azar. Isso é um padrão com uma causa. A causa é esta. Quando o ego de uma pessoa foi inflado além do ponto em que qualquer coisa parece um prêmio genuíno, as coisas que deveriam parecer prêmios param de ser registradas. O esforço se torna invisível. A consistência se torna expectativa. O investimento real se torna pano de fundo. E as coisas que deveriam ser sinais de alerta, indisponibilidade, indiferença, comportamento inconstante, essas coisas se tornam interessantes. Isso não é porque ela está quebrada. É porque a calibração dela está desregulada. Ela tem nadado em tanto calor fácil, por tanto tempo, que ela literalmente não consegue mais senti-lo. E a única coisa que corta o ruído é a ausência dele. É também por isso que homens inteligentes acabam atraídos por mulheres que os tratam mal. Não é uma falha de caráter, é um sinal mal interpretado. O homem percebe que ela é mais calorosa quando ele recua, e ele interpreta isso como evidência de que algo real está ali e só precisa das condições certas. Então ele se ajusta, ele recalibra, ele tenta encontrar a frequência exata que a desbloqueia. E todo esse esforço, toda essa precisão, vai diretamente para confirmar a ela que ela vale a otimização. Ele acabou de se tornar mais um homem provando o ponto dela. Eu vi isso acontecer com homens que respeito. Homens inteligentes. Homens que leem as pessoas com precisão em todas as outras áreas de suas vidas. Eles não percebem, não porque são ingênuos, mas porque queriam que a coisa fosse real. E essa lacuna entre o que eles esperavam que estivesse lá e o que realmente estava lá é onde muito tempo e energia desaparecem sem retornar nada. Há outra camada nisso que quase nunca é discutida. Os homens que alimentam a máquina também não são homens ruins. A maioria deles é genuinamente solitária. Eles estão procurando um ponto de contato, um momento de calor, algo que pareça estar indo a algum lugar. E a plataforma faz com que pareça quase possível. Ela curtiu seu comentário. Ela assistiu ao seu story. Ela respondeu com um único emoji. Cada um desses microsinais é interpretado como proximidade, como progresso, como um fio que vale a pena puxar. Mas o que realmente está acontecendo é que a plataforma está monetizando a esperança dele. Ela o mantém engajado, o mantém postando e o mantém clicando. E ela permanece uma abstração no final de uma tela, não afetada, seu número subindo enquanto ele fica exatamente onde estava. Ninguém ganha nessa transação. Ele perde tempo. Ela perde a capacidade de ser vista claramente por qualquer pessoa. Pense no que isso significa em escala. Milhões de homens por dia executando o mesmo ciclo, enviando, esperando, interpretando, ajustando. E do outro lado, uma mulher cujo senso de seu próprio valor de mercado foi calibrado não por interações reais, mas pelo agregado de cada homem que já deu 2 toques em uma foto às 23 horas. Essa não é uma amostra realista. É uma amostra distorcida. E uma mulher a quem essa amostra distorcida disse que ela é excepcional, que ela tem opções infinitas e que nada do que ela fizer
lhe custará a atenção de ninguém, essa mulher vai se comportar de acordo. Não por malícia, mas por matemática. Então, o que que um homem que realmente entende isso faz de diferente? Não taticamente, mas fundamentalmente. Ele para de tratar as mulheres nesse espaço inflado como se estivessem operando na mesma lógica relacional que ele. Ele para de trazer investimento emocional real para interações onde a infraestrutura da outra pessoa genuinamente não pode recebê-lo. Ele para de fazer testes para um papel em uma história onde o diretor de elenco já viu 10.000 candidatos naquele dia. Ele simplesmente não participa dessa economia em particular. Isso não é amargura. Isso não é uma resposta ferida. É a mesma lógica que você aplicaria a qualquer situação em que a relação custo-retorno não faz sentido. Você não dedica trabalho sério a um projeto que o outro lado nunca levará a sério. Você não treina duro para um jogo que não marca os pontos honestamente. Você não investe em um solo onde nada cresce. Optar por sair dessa dinâmica não é um recuo. É uma alocação racional de algo finito e valioso. Sua atenção real. E o que você faz com essa atenção importa mais do que a própria desistência. Porque o homem que se afasta desse ciclo e direciona a mesma energia para construir algo real, seu trabalho, seus padrões, seus relacionamentos com pessoas que realmente estão presentes, esse homem começa a desenvolver algo genuinamente incomum agora. Ele começa a se portar como alguém que conhece sua própria posição. Isso não é uma performance ou uma postura que ele assume, é uma orientação interna real. Ele não está escaneando a sala em busca de aprovação. Ele não está se ajustando em tempo real a quem quer que esteja perto dele. Ele tem uma linha de base que não se move. É isso que o torna visível de uma maneira diferente. Não para todas as mulheres, mas especificamente para mulheres que não foram consumidas pela máquina. Porque essas mulheres existem. Aquela que mantém o telefone virado para baixo durante uma conversa real. Aquela que é genuinamente curiosa sobre o que você pensa, não que finge curiosidade. Aquela que tem algo que está realmente construindo. Algo de que sentiria falta se passasse todo o seu tempo colecionando reações de estranhos. Ela existe. Ela é rara. E ela não responde aos mesmos sinais que alimentam o padrão do ego inflado. Ela responde ao exato oposto. Ela responde a um homem que não precisa que ela responda, que está totalmente presente em sua própria vida, que a receberia genuinamente nela, mas cuja vida claramente não exige que ela funcione. Esse homem é legível para ela, porque ele é a mesma coisa que ela está tentando ser. Uma pessoa com uma identidade fundamentada e autodeterminada. Duas pessoas operando a partir desse lugar podem realmente construir algo duradouro. Não porque a química seja incomum, mas porque a base é diferente. A base são duas pessoas que se escolheram a partir da completude, não do vazio. Eis o que quero dizer diretamente, porque este é o ponto onde tudo converge. Se você está solteiro agora e tem reconhecido esses padrões ao longo deste vídeo, em mulheres que encontrou, em seu próprio comportamento, na dinâmica que tem tentado navegar, entenda o seguinte: sua solidão agora não é um estado de fracasso. É uma posição de integridade. A alternativa a estar sozinho não é estar com alguém que só registra seu valor quando você está se afastando. A alternativa a estar sozinho é encontrar alguém que possa realmente receber o que você traz. E essa pessoa não será encontrada por homens que estão ocupados correndo atrás de mulheres que já comunicaram, por meio de comportamento e não de palavras, que não estão disponíveis para algo real. Os homens que acabam em parcerias reais não são os que finalmente decodificaram todos os tipos de mulheres. São os que pararam de tentar. Eles filtraram, eles mantiveram um padrão. Não uma lista de verificação, mas um padrão. Uma sensação sentida de como a interação com outra pessoa deveria realmente ser quando está funcionando. E eles estavam dispostos a permanecer totalmente em suas próprias vidas, até encontrarem isso, em vez de preencher a lacuna com algo que parecia com isso à distância. O que nos traz de volta ao começo. A mulher que fez você sentir que você era o problema, agora você entende o que realmente estava acontecendo. O ego dela havia sido tão completamente massageado por homens invisíveis, clicando em botões em uma tela que ela genuinamente não conseguia sentir o peso de uma pessoa real na frente dela.
Isso não é informação sobre o seu valor. Isso é informação sobre o ambiente dela. E a coisa mais clara que você pode fazer com esse entendimento é parar de atuar para um público que não está assistindo. Pare de escrever mensagens que levam 20 minutos para alguém que responde em 3 segundos com algo genérico. Pare de reorganizar sua agenda para alguém que nunca mudou nada por você. Pare de interpretar o calor ocasional dela como evidência de que a versão real dela está prestes a emergir. Não está. O calor que você capta ocasionalmente é o calor que ela distribui a todos que ficam perto o suficiente para recebê-lo. Não significa o que você quer que signifique. Os homens que passaram anos tentando ser a exceção a esse padrão, quase todos dizem a mesma coisa quando finalmente recuam. Eles gostariam de ter confiado no que viram antes. Não no que ela disse, não no que ela ocasionalmente mostrou, mas no que o padrão geral realmente comunicou. Momentos individuais podem ser anomalias. O padrão não pode. Portanto, a prática, se você quiser chamar assim, é aprender a ler o padrão e responder a ele honestamente. Não com ressentimento, mas honestamente. Se você é consistentemente aquele que inicia, consistentemente aquele que se ajusta e consistentemente aquele que se pergunta qual é a sua posição, você já sabe. Você apenas ainda não decidiu aceitar. Aceitar isso cedo não é cinismo, é clareza. E a clareza é o que impede você de gastar 6 meses de energia real em algo que era estruturalmente incapaz de se tornar real. Há um tipo específico de exaustão que vem disso. Não a exaustão de fazer muito, mas a exaustão de fazer muito por muito pouco por muito tempo, sem uma contabilidade honesta do que realmente está sendo devolvido. Ela se acumula silenciosamente. Você não percebe no primeiro mês. Você nem percebe no terceiro. Mas em algum lugar, por volta do quinto ou sexto mês, você percebe que tem operado com a suposição de que o retorno está chegando. Que se você permanecer consistente o suficiente, paciente o suficiente e presente o suficiente, algo mudará. E você olha para trás para tudo o que investiu e olha para o que voltou e a conta não fecha. Essa exaustão específica é o custo de se recusar a ler o padrão honestamente. Ela não chega dramaticamente. Ela se instala. A ironia é que o homem que opera a partir dessa clareza, que não corre atrás, não atua e não negocia por reciprocidade básica, torna-se exatamente o tipo de presença que pode realmente importar para uma mulher que é capaz de recebê-la. Porque nada recalibra o senso de valor de uma pessoa como a escassez genuína. Não a ausência fabricada, não táticas, mas a indiferença real à aprovação vindo de alguém que claramente tem um senso da sua própria. Isso é genuinamente raro neste ambiente. E coisas raras ainda são notadas mesmo em um mercado saturado. Você não é uma opção, você não é uma notificação, você não é mais um par de olhos confirmando que ela é extraordinária por existir. E no momento em que você para de agir como se fosse, não como uma estratégia, mas a partir de uma compreensão real de sua própria posição, tudo muda. Você para de ser esgotado por interações que nunca iriam retornar nada. Você para de ficar confuso com um comportamento que agora é completamente legível para você. Você começa a direcionar sua energia para o que realmente vale a pena. A máquina que produz egos inflados não vai a lugar nenhum. As redes sociais não vão desaparecer. O sistema que recompensa as mulheres por aparecerem e não retém nada, independentemente de como elas se comportam, continua funcionando. O que muda é se você ainda está alimentando isso. Se você ainda aparece como mais uma pessoa confirmando a história, você pode escolher não fazer isso. Não porque as mulheres sejam o problema, mas porque seu tempo, sua energia e sua atenção genuína valem mais do que o que essa transação retorna. Fique na sua própria vida. Permaneça seletivo o suficiente para que você realmente reconheça algo real quando aparecer. Permaneça completo o suficiente para não ficar esperando que alguém preencha algo em você. Isso não é isolamento. Esse é um homem que sabe o seu valor. E esse homem, eventualmente, conhece pessoas que também sabem disso. Se esta análise mudou a maneira como você percebe o ruído digital e os padrões de validação moderna, inscreva-se no canal e curta este vídeo.
Estamos descobrindo as verdades psicológicas que foram enterradas sob camadas de condicionamento social. Recupere seu foco e construa seu próprio futuro. O próximo mergulho profundo na mecânica da realidade começará em breve.